Pessoal, mais um exemplo então. Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pelas forças-peso? Então, para descobrir, nós vamos utilizar o teorema da energia potencial, que diz o seguinte, que o trabalho da energia potencial é igual a menos a variação da energia potencial. Nesse caso, então, para ficar negativo, nós temos que colocar primeiro a energia potencial inicial e depois a energia potencial final. Então, energia potencial inicial menos energia potencial final. Ok? Agora vamos retirar os dados. Lá no início do problema, massa 5 kg. Aceleração da gravidade, quando o problema não cita o valor, nós podemos admitir como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, reparem o seguinte, a altura inicial, vamos ver um esquema aqui, um desenho. Olha só, o que nós sabemos? Que o corpo foi deslocado do ponto A para o ponto B 40 metros na horizontal e 30 metros na vertical a partir do ponto A. A horizontal e a vertical traçadas a partir do ponto A. Então, vamos pensar. Se são 40 metros na horizontal, então nesse primeiro momento nós não temos a altura. O corpo foi deslocado na horizontal, então a altura é zero. Porque ele não subiu, ele foi deslocado daqui para cá e depois ele subiu 30 metros. Então, inicialmente, a altura é zero, ok? Porque foi deslocado apenas 40 metros na horizontal. Então, a altura inicial é zero. A altura final, como nós vimos, ele foi deslocado 30 metros na vertical até chegar no ponto B. 40 metros na horizontal, altura zero. 30 metros na vertical, altura 30 metros. Então, lembrando que para calcular a energia potencial nós usamos a fórmula massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, vamos calcular e vamos substituir aqui. Reparem o seguinte, calculando então a energia potencial inicial. Seria massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura inicial. Só que a altura inicial nós observamos que é igual a zero, porque o deslocamento foi horizontal. Então, energia potencial inicial, massa, 5 kg, gravidade, 10. Como a altura inicial é zero, então essa multiplicação vai dar quanto? 5 vezes 10 vezes zero. Vai dar zero. Então, a energia potencial inicial é exatamente zero, porque o deslocamento foi apenas horizontal. Agora, nós calcularemos a energia potencial final. Então, é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final. Então, energia potencial final, a massa continua sendo 5 kg, a gravidade continua sendo 10 e a altura final foi deslocamento vertical, que são 30 metros. Então, vezes 30. Energia potencial final, 5 vezes 10, 500, 5 vezes 10, 50, vezes 30, 1.500. Então, 1.500 joules. O que vai ocorrer então? Substituindo aqui no nosso teorema da energia potencial, o trabalho realizado será igual. O trabalho realizado pelas forças-pesos será igual. Energia potencial inicial, quanto que foi? Zero, porque o deslocamento foi apenas horizontal. Menos energia potencial final, que deu quanto? 1.500 joules. Então, temos aqui 0 menos 1.500,
que dá negativo 1.500 joules. Só que nós queremos, olha lá, o módulo do trabalho. Se é o módulo, então, colocando 1.500 em módulo, temos 1.500 positivo. Então, 1.500 joules.